Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste sábado, dia 28 de junho de 2025, eu queria comentar com os senhores e com as senhoras que o clima é de terror entre os deputados do Centrão e também entre os deputados da extrema-direita. As informações oriundas de Brasília dão conta de que 80 deputados federais ou mais podem ir parar na cadeia por conta da roubalheira no orçamento secreto. Roubalheira iniciada no governo Bolsonaro. Observem, as emendas PIX foram criadas no ano de 2019. Bolsonaro, para não sofrer o impeachment, deixou o Congresso roubar o orçamento do Poder Executivo e ele, não tendo compromisso algum com o povo brasileiro, o Legislativo deixou o seu papel constitucional de lado e passou a executar. Em 2022 vieram as emendas impositivas. E observem, olhem como eles fecharam o cerco. Foi a emenda de número 100, depois teve a emenda de número 105. A jornalista Natuza Neri, da Globo News, fez um cronograma do avançar do parlamento sobre a competência do executivo. Agora, eles vão sofrer duras consequências. Chega 2019. O que acontece? O governo Bolsonaro, no primeiro ano, passa a ser emparedado também. Tinha o escândalo da rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro, tinham outras questões. Começou a se falar em impeachment de Jair Bolsonaro naquele momento. Bolsonaro não estava próximo do Centrão. O Congresso Nacional aprova a emenda constitucional número 100. O que acontece com essa emenda? As emendas de bancadas estaduais, as bancadas de São Paulo, Rio, todos os 27, as 27 unidades da federação, que tinham emendas também, passaram a ter emendas obrigatórias, impositivas. Apresentou, o governo tem que pagar. Aí o mundo gira, o ano vai sendo superado e ao longo dos meses, depois da aprovação da emenda constitucional número 100, eles foram avançando o sinal como um carro desembeçado, até que eles chegam na maior delas, que foi, aliás são duas, a emenda constitucional número 105, que diz o seguinte: atenção parlamentares que têm emendas individuais que são impositivas. 50% delas, ou até 50% delas, você não precisa dizer qual é nem a finalidade desse dinheiro. Chamadas de emendas PIX. Como se você fizesse um PIX mesmo. Só que se você fizer um PIX irregular, você tem que prestar contas. Os parlamentares não. Quando chega no final de 2019, em dezembro, aí eles dão o mais alto golpe nessa relação das emendas, que são as emendas de relator, tornando impositivas essas emendas. Aí o que aconteceu? O relator geral do orçamento passou a contar com uma obrigatoriedade de execução de 30 bilhões de reais em verbas parlamentares. Tá aí as palavras da jornalista Natuza Neri. Parabéns a ela pela reportagem, pela explicação. E eu espero que vocês tenham entendido. E observem, não é apenas o ministro Flávio Dino que tem em mãos inquéritos que podem complicar a vida desses deputados federais do Centrão, não. O G1 está confirmando aqui que um balanço preliminar dá conta de que outros ministros receberam inquéritos que justamente envolvem desvios de verbas parlamentares, de emendas impositivas, em todos os estados da Federação Brasileira. E a região Nordeste predomina. O que foi que eu falei aqui em vídeos anteriores para vocês? O Nordeste brasileiro é o maior reduto do Centrão. Vejam, o último presidente foi o Lira. E agora o atual é o Hugo Mota. Um do estado de Alagoas, o outro do estado da Paraíba. Segundo um balanço preliminar, diz o G1, estou lendo aqui, esses ministros estão à frente de inquéritos que envolvem justamente quase uma centena de parlamentares. Os ministros são os seguintes: Flávio Dino, que é o principal, e é o que eles temem mais, Gilmar Mendes, receberam também inquéritos a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin Martins, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli e o ministro Cássio Nunes Marques. Olha só o que diz o G1. Abro aspas para um parágrafo interessante. Investigadores confirmam que há casos com provas seguras
de que houve desvio de recursos de emendas parlamentares para benefício próprio de deputados ou senadores, o que configura crime grave de corrupção. Então, talvez se confirme o seguinte: a rebordosa que veio do parlamento para o executivo, no que se refere ao IOF, no que se refere à questão das bets, das fintechs e também à questão do encarecimento da energia elétrica e outras questões, eles foram dar um giro e deram um giral, porque se voltou completamente contra o parlamento. Claro, houve o lobby, principalmente das bets, porque tem muito deputado bandido que tem ligação com bet em Brasília. Falei em vídeos anteriores para vocês. Repito que a senadora Soraya Tronic entregou uma lista ao Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet, mas também foi uma maneira de forçar a barra com Lula. Eles já haviam mandado um recado naquela questão que envolvia o Alexandre Ramagem, o trancamento da ação penal. O Centrão avisou: olha, o recado não foi para o Moraes, o recado foi para o Flávio Dino. Deu errado porque o Supremo derrubou aquela decisão estapafúrdia da Câmara dos Deputados. E agora eles atiraram contra o próprio pé, porque a imagem do parlamento no país, assim, a imagem está em ruínas. Qual era a estratégia? Vamos usar desse expediente e vai sobrar para o Lula. Aí o jogo virou, sobrou para eles. E vejam vocês, companheiros e companheiras, muita gente está me pedindo: João, solta o trecho do Flávio Dino. Solta o trecho do Flávio Dino. Bota o Flávio Dino na audiência pública. Solta o trechinho aí, vai. Nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. A arquitetura de Lúcio Costa e de Niemeyer, a Praça dos Três Poderes, tem, evidentemente, os três edifícios sedes, respectivamente, do Judiciário, no caso do Supremo, Legislativo, Câmara e Senado, e Poder Executivo, o Palácio do Planalto. Porém, ninguém pode esquecer que no centro dessa arquitetura está exatamente a praça, ou seja, os donos do dinheiro público, os detentores da soberania popular, que são, portanto, aqueles sobre os quais nós devemos parametrizar toda a ação dos três poderes. Porque, em última análise, se qualquer poder erra, quem paga a conta é exatamente aqueles que estão na praça e não exatamente aqueles que estão dentro dos prédios. Se, eventualmente, nós não tivermos emendas parlamentares ajustadas à sua finalidade, novamente a conta é repassada para a praça. Nessa audiência pública, representantes de associações, como, por exemplo, a Associação de Jornalistas Investigativos, todos contrários, porque foram 3 ações diretas, entendam só, nessa questão do Flávio Dino aí, são 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra o chamado orçamento secreto e as emendas impositivas. Então nós tivemos representantes da Associação de Jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, outras associações, o PSOL, que também entrou, e eu parabenizo o deputado federal Glauber Braga por ter lutado tanto e até está sendo vítima de uma perseguição na Câmara dos Deputados. Queria colocar também aqui para vocês uma fala do jurista Valfrido Vardi, que participou, não sei se a pronúncia é essa, se não for eu peço desculpas, ele participou da audiência pública e olha só o que ele disse e chamou a atenção das redes sociais. Na tela. O que nós discutimos aqui é se nós vamos abolir o presidencialismo e atribuir a apropriação do orçamento pelo parlamento sem as devidas responsabilidades que a Constituição atribui ao presidente. A validade, a continuidade de um sistema de governo que vige no Brasil há 104 anos e que foi convalidado no plebiscito de 1993, que é o sistema presidencialista. É saber se prevalece este modelo de apropriação do orçamento que se estabeleceu a partir de 2015 e que se reforçou em 2019 e em 2024 por emendas à Constituição. E a verdade é que nós chegamos a isso em razão de uma profunda indisciplina ou da disciplina irracional do financiamento
da política no Brasil. Nós precisamos levar esse problema à discussão no seio da sociedade brasileira. Temos aqui um atentado contra a União que não serve a ninguém. Só há legitimidade se houver harmonia, porque do contrário, não se manifestou um poder do Estado, mas uma pessoa ou um grupo de pessoas que dele se apropriou. Uma situação em desarmonia, ou uma atuação em desarmonia, é, portanto, usurpação.